Olá! Olá, meus queridos alunos, olá, meus queridos amigos do nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, como vocês estão? Estão estudando muito? Como eu falei, não tem moleza, não. Sábado, domingo, se vocês trabalham, sábado, domingo, feriado, tem que estudar. Organizar para descansar e estudar. Não tem milagre. Leitura, fazer resuminho dos textos lidos. Não tem outra. Fazer exercício. Vocês estão fazendo? Vamos lá. Bom, aqui é a Carolina Souza Torres Blanco. Eu sou mestre em Direito Constitucional pela PUC. E sou especializanda em Direito Tributário. E estou aqui para abordar um caso, uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da incidência aí do ICMS em caso de vendas de mercadorias por entes que gozam de imunidade subjetiva e no caso também de aquisição de mercadorias por essas entidades que gozam de imunidade tributária aí, né, por força da nossa Constituição. Então, nós iremos analisar esta jurisprudência do STF, uma jurisprudência que foi aí consagrada em sede de repercussão geral, né? Aqui, olha, eu coloco aqui também, se vocês quiserem já deem um pause, copiem. Vocês só vão entender depois que vocês entenderem alguns conceitos, mas já copiei. Vamos lá. Nós iremos abordar hoje, né, esta jurisprudência, esse caso aqui do STF, que foi reconhecido aqui em sede de repercussão geral, esse tema 342, que aborda aqui que a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido. Copiaram? Falei, inicialmente parece grego, mas não é. É só a questão de se compreender os conceitos que estão aqui envolvidos né, nessa conclusão que o STF chegou acerca da imunidade. No caso aqui, né, os meus exemplos vão focar aqui no ICMS, mas vocês também podem transpor o raciocínio para outros tributos, como o IPI, né? Então, nós iremos analisar aqui esse tema da imunidade, né? Nós estamos aqui tratando de imunidade tributária, imunidade subjetiva, e eu vou organizar a mente de vocês com duas perguntas. Vamos lá. A imunidade tributária. Na venda de mercadorias por ente que goza aí de uma imunidade tributária, né, por força lá da nossa Constituição, por ente imune. Então, vocês viram lá no artigo 150, inciso 6º, nós temos um vídeo sobre imunidade tributária, os conceitos gerais, e lá eu apresento rapidamente as imunidades genéricas. Eu quero até do artigo 150, inciso 6º, eu quero até fazer um vídeo para vocês aprofundando cada um destes itens, porque imunidade tributária é um tema que me interessa bastante, eu quero ver se eu até faço a minha monografia sobre esse tema. Vamos lá. Imunidade subjetiva. A imunidade tributária na venda de mercadorias por ente imune, né, um ente que goza como uma entidade de assistência social, sem fins lucrativos. B. A imunidade tributária na aquisição de mercadoria, uma questão diferente essa, na aquisição de mercadorias por ente que goza aí de uma imunidade tributária, por ente imune. São duas questões diferentes. Então, deem um pause e copiem, certo? Porque isso vai organizar o raciocíniozinho de vocês para vocês lerem aquilo e entenderem na hora. Beleza? Vamos lá. Vamos começar aqui pela primeira questão. A imunidade tributária na venda de mercadorias por ente imune.
Então, para vocês entenderem, eu vou contar a seguinte historinha, né? Um exemplo que o professor Ricardo Alexandre ele traz lá no livro dele. Vamos lá. É uma entidade de assistência social, uma entidade beneficente de assistência social, ela trabalha com a ressocialização de presos. E como desdobramento dessa sua atividade aí essencial, ela desenvolve trabalhos de ensino de um ofício para estes presos. Então, ela começa a ensinar o ofício aí de marceneiro. Ela começa aí a desenvolver aí trabalhos aí de marcenaria com esses presos, com o fim deles se ressocializarem, aprenderem um ofício. Começam a fazer isso e de repente ela se vê com um monte de cadeira, de mesa, banquinho, um monte aqui de peças de marcenaria que foram elaboradas, realizadas por estes presos. O que ela faz? Ela começa a vender estas mercadorias e o dinheiro que ela recebe com a venda dessas mercadorias, ela reintroduz aqui para executar essa atividade essencial de promover a ressocialização de presos, certo? Corre que essas entidades começam a fazer isso e de repente elas começam a sofrer autuações dos Estados-membros que querem cobrar o ICMS, né? Nós já vimos, né, que na regra matriz de incidência do imposto aqui do ICMS, a materialidade é a saída da mercadoria do estabelecimento comercial. Então, nestes casos, essas entidades beneficentes, a atividade fim dela é promover a ressocialização do preso, mas elas acabam vendendo mercadorias, elas acabam estando numa situação de venda de mercadorias e que promovem a circulação dessa mercadoria, que aí se dá por efetivada, né, quando sai a mercadoria do seu estabelecimento lá a venda aí pro consumidor. Então vocês vejam, se a gente fosse analisar, o fato seria uma saída de mercadoria. Porém, estes entes, eles gozam de uma imunidade constitucional aí, que está lá no artigo 150, inciso 6º, que fala que elas não podem sofrer, elas são imunes nos seus patrimônios, serviços e bens. Então, por quê? Porque o Constituinte ele quis assegurar aqui que essas atividades, fomentar que essas atividades elas exerçam essa atividade tão importante para a nossa sociedade, essas atividades de assistência social. Então, vejam a situação. Esses casos acabaram parando lá no Supremo Tribunal Federal e o STF teve que decidir se esse ente que é uma entidade beneficente, que tem essa finalidade de assistência social como fim, mas que em razão, como decorrência dessa atividade, começa a vender mercadorias. Um outro exemplo, também verídico, uma associação de mulheres rendeiras, né, que visa realmente fomentar aí, o desenvolvimento em cidades pequenas aí do Nordeste. Eles começaram a fazer com que essas mulheres aprendessem e se desenvolvessem ali na renda. E essas mercadorias eram vendidas e o resultado aí financeiro, os recursos obtidos eram investidos aí na manutenção dessa atividade de desenvolvimento aí, de fomento dessa atividade dessas rendeiras, para que elas aprendam, para que elas continuem aí desenvolvendo essa atividade. Bom, esses casos foram parar no Supremo e a questão esse ente que goza dessa imunidade constitucional, ele é imune ao ICMS? Então, ele não deve recolher o ICMS, né, em razão dessa percentual que vai ser dessa venda dessa mercadoria, desses banquinhos, dessas bolsas, dessas toalhas de mesa, né, que essas entidades acabam produzindo como decorrência da sua atividade essencial. Essa questão foi parar no Supremo. O que o STF decidiu? O STF decidiu que nessas situações em que essa entidade que goza de um benefício, que é um beneplácito constitucional, que goza aí da imunidade,
beneplácito constitucional que o Constituinte ele atribuiu aí essas entidades para fomentar, para proteger valores essenciais do nosso Estado democrático de direito, da nossa sociedade, ele entendeu que neste caso de venda de mercadoria, nós temos aqui, a gente tem na relação jurídico-tributária uma situação em que nós temos aqui como contribuinte de direito, como contribuinte nessa relação aqui jurídica tributária com o Estado, o ente que goza de uma imunidade. Então, nessa situação, como vocês sabem, a regra matriz de incidência é tributária. Então, quem é que promove a circulação de mercadoria? Quem é o contribuinte aqui, que tem uma relação direta com o fato gerador? Quem está promovendo a saída da mercadoria, que é, portanto, o sujeito passivo dessa relação jurídica tributária, no caso aqui do ICMS? É o comerciante que promove a saída da mercadoria. Então, nessa situação em que essa entidade de assistência social ela está vendendo a mercadoria, ela está numa situação em que ela é o contribuinte, ela é o sujeito passivo dessa relação jurídico-tributária, certo? Por quê? Porque segundo, se vocês entenderem qual é a hipótese de incidência, né, no caso aqui do ICMS, vai ser a saída da mercadoria. Quem é que está promovendo essa circulação, essa saída da mercadoria? O comerciante, que no caso aqui é um ente imune. Tá? Então, nessa situação aqui, esse ente imune, ele promove a venda, certo? Ele pratica o fato gerador, ele faz o verbo lá do fato gerador, certo? Então, ele é sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Aqui, quem são os sujeitos passivos da relação jurídico-tributária? O contribuinte, e só é o contribuinte de direito, contribuinte e o responsável tributário. No caso aqui, o ente ele está promovendo a saída, ele está praticando o fato gerador. Então, ele é o sujeito passivo dessa relação jurídico-tributária. Ele é aqui o que a gente chama de contribuinte de direito, nessa relação jurídico-tributária que surge porque que surgiria se não houvesse aqui aquela amputação, né, de competência da Constituição. Então, nessa situação em que o ente imune ele promove a venda da mercadoria, que ele figuraria aqui como contribuinte, porque ele que praticaria o fato gerador. Nessa situação, nessa relação jurídica tributária, a Constituição Federal, ela veda a incidência, certo? A Constituição, nós explicamos isso no outro vídeo, a Constituição Federal, ela fala, olha, entes federados, vocês não podem tributar o patrimônio, a renda, os serviços desses entes que gozam aqui dessas imunidades tributárias. Então, a Constituição, ela veda a incidência dessa regra que iria incidir se não houvesse aqui essa previsão constitucional, certo? Então, nessa situação aqui, em que o ente que goza de uma imunidade subjetiva, ele promove a venda da mercadoria, então, portanto, ele pratica o que seria aí o fato gerador da hipótese de incidência aí da materialidade do ICMS. Ele figuraria como contribuinte de direito. Nessa situação, o STF entendeu que não pode ocorrer esta incidência, que, portanto, a imunidade do ente que goza dessa imunidade subjetiva ao ICMS, que seria aqui recolhido pelo Estado nesta relação jurídico-tributária, se não houvesse essa previsão da Constituição, certo? Então, quando o ente imune ele está numa situação em que ele figura como contribuinte de direito nessa relação jurídico-tributária, ele goza de imunidade no ICMS, ele não vai recolher ICMS, certo? Qual foi a segunda pergunta? Agora um caso, a situação é diferente. Então, o que o STF entendeu? Ele entendeu que nestas situações
o ente imune, ele não vai recolher o ICMS para o Estado membro, porque ele goza de imunidade, porque ele está ali figurando, né? Ele figuraria ali como contribuinte de direito, e há uma vedação constitucional para que haja essa incidência. Então, ele é imune. Qual foi a segunda questão que eu coloquei? Eu falei que é uma questão diferente. Então, a imunidade tributária, B, na aquisição de mercadorias por ente que goze de imunidade subjetiva, a questão é diferente. Aqui é diferente da situação da entidade que faz o banquinho, a cadeirinha para ressocializar o preso e vende. Aqui a situação é diferente. Nós estamos diante de uma situação em que essa entidade ela compra a madeira para fazer o banquinho, essa entidade compra o tecido para fazer a renda, para fazer aí as peças aí, costurar e fazer aí o trabalho de renda das rendeiras. Então, nessa situação, a entidade ela está como consumidora, certo? É uma situação em que ela vai adquirir esses produtos. É uma situação diferente daquela, certo? Então, nessa situação, a STF entendeu, não há imunidade quando nós estamos diante de aquisição de mercadorias por entidade que goze aí de imunidade subjetiva pela Constituição Federal. Não há, certo? Por que não há? Porque pouco importa para o âmbito do direito se, na realidade econômica, o fornecedor aí de produtos, ele vai transferir aí o encargo econômico de um tributo que ele paga a título de ICMS para o consumidor. Isso é uma questão econômica, não é uma questão jurídica. Nós temos uma classificação que eu já mencionei para vocês, que a doutrina faz a classificação em tributos diretos e tributos indiretos. Os tributos diretos seriam aqueles em que quem arca com o ônus financeiro é o contribuinte, né? Que eles chamam de contribuinte de direito. Já nos tributos indiretos, quem arca com o ônus financeiro do tributo não é aquela pessoa que realmente figura como contribuinte de direito da relação jurídico-tributária. Quem arca com o ônus é o consumidor, porque o fornecedor que foi recolher o que é o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, aquele fornecedor, ele repassou aí o valor do tributo para o consumidor. Então, nós temos essa classificação, mas vocês precisam entender que essa classificação, ela é uma classificação para você entender quem arca com o ônus econômico, com uma questão econômica. No âmbito jurídico-tributário, no âmbito da relação jurídico-tributária, contribuinte de fato não é contribuinte, tá? Vou explicar aqui para vocês. Vamos ver se vocês entendem. Nós temos uma classificação na doutrina. Para os que já entenderam, pulem, dão um pause e vão para frente, tá? Nós temos uma classificação na doutrina que distingue os tributos em tributos diretos e tributos indiretos. Os tributos diretos são aqueles que quem arca com o ônus econômico é o próprio contribuinte. Então, por exemplo, o imposto de renda, certo? Então, a Carolina deu aula em Anguera, em razão aí do trabalho dela, no caso, a faculdade que recolheu aí como responsável o valor do imposto de renda, mas ela que sofre, ela que é o contribuinte, aquela que exerceu o fato gerador aqui, que tem relação direta com o fato gerador. Então, nos tributos diretos,
Quem arca com o ônus econômico é o contribuinte, aquela pessoa que realmente aparece na relação jurídico-tributária como um dos sujeitos passivos, certo? Nos tributos indiretos, o ônus econômico daquela carga tributária, ela vai ser suportada pelo consumidor. Então, aquela pessoa que figura, o fornecedor que fornece os bens e serviços na relação de consumo, ele é o sujeito passivo contribuinte da relação jurídico-tributária. Ele vai promover a venda daquela mercadoria e quando ele promove essa venda, ocorre aqui o fato gerador do ICMS e ele vai ter que ali recolher aqueles 18% aí a título de ICMS. Tá? Só que o que ele faz? Por uma questão econômica, ele vai e transfere aquele valor que ele pagou a título de ICMS, ele vai embutir lá no valor do produto, tá? Então, nesses casos, o ônus econômico ele não é suportado pelo contribuinte, ele é suportado pelo consumidor, tá? Então, nessa classificação da doutrina, o que eles criaram? Eles criaram uma definição assim, de distinção entre contribuinte de direito e contribuinte de fato. Isso para essa classificação. Então, eles pegaram e falaram assim, olha, vamos chamar o consumidor que arca com o ônus econômico de contribuinte de fato. O consumidor que vai arcar aqui com o ônus econômico, vamos chamar esse consumidor que vai arcar com esse ônus econômico de contribuinte de fato, tá? Os doutrinadores que criaram essa classificação. Vamos chamar isso aqui de essa pessoa aqui de contribuinte de fato. E vamos chamar a pessoa que realmente é o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, que é realmente aquela pessoa que tem que recolher o tributo ou que pratica, que tem que recolher o tributo porque pratica o fato gerador previsto lá na hipótese de incidência da regra matriz de incidência tributária. Vamos chamar essa pessoa que pratica o fato gerador, que promove a saída da mercadoria, tá? Que industrializa o produto, que pratica lá a operação financeira. Vamos chamar essa pessoa que pratica o fato gerador, né, que tem relação direta com o fato gerador, de contribuinte de direito, que é o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, de contribuinte de direito. Certo? Então, os doutrinadores que fizeram essa classificação entre tributos diretos e tributos indiretos, esses doutrinadores, eles foram lá e falaram, vamos chamar a pessoa que figura como realmente sujeito passivo da relação jurídico-tributária de contribuinte de direito. Vamos chamar a pessoa que arca com um ônus econômico, porque o valor daquele tributo é investido no produto e repassado para ela de contribuinte de fato, tá? Esses doutrinadores criaram essa nomenclatura, beleza? Então, o que esses doutrinadores falaram? Nos tributos diretos, quem arca com o ônus econômico é o contribuinte de direito. Então, nos tributos indiretos, quem vai arcar com o ônus econômico, quem vai sofrer os impactos financeiros daquela transferência de riqueza, vai ser o contribuinte de direito. Então, aquela pessoa que pratica o fato gerador, aquela pessoa que figura na relação jurídico-tributária, que é o contribuinte de direito, ela que vai arcar com o ônus econômico nos tributos diretos. Exemplo, imposto de renda. Tributos indiretos. Nos tributos indiretos, quem vai arcar com o ônus econômico é o que a gente está chamando de contribuinte de fato, que não é contribuinte para o direito tributário na relação jurídico-tributária.
O contribuinte, de fato, ele é o consumidor que vai arcar com o ônus econômico, mas ele não é um sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Ele não é um sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Então, no caso dos tributos indiretos, quem é o contribuinte da relação jurídico-tributária, que é aquela pessoa que pratica o fato gerador, que é aquela pessoa que é sujeito passivo da relação jurídico-tributária, que tem o dever jurídico de pagar aí o tributo para o Estado. Quem é o sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o contribuinte de direito. Certo? Porém, por uma questão econômica, nesses tributos indiretos, o ônus econômico daquele tributo, ele é transferido aqui para o contribuinte de fato, para o consumidor, certo? Eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas eu quero que vocês entendam. Esse nome, contribuinte de direito, contribuinte de fato, ele vem dessa classificação da doutrina. Nesses termos. Para a relação jurídico-tributária, contribuinte, sujeito passivo que tem o dever de pagar o tributo, é o contribuinte de direito. Certo? Contribuinte de fato é contribuinte só para essa classificação aqui. Esse consumidor, ele não é contribuinte como sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Certo? Então, ele não é contribuinte de direito e ele não é contribuinte para a relação jurídico-tributária. É isso que eu quero que vocês entendam. Beleza? Então, na relação jurídico-tributária, que eu já falei para vocês, nós temos aí uma norma geral e abstrata que traz aí os elementos, em plano abstrato aqui, da hipótese de incidência, ocorrida na realidade prática, o que está previsto aí no âmbito abstrato pela norma jurídica, ocorre aí o nascente do fato imponível, fato gerador, certo? E ocorrendo aqui na realidade prática, a gente tem aqui o nascimento da obrigação tributária, e essa obrigação tributária ela vai ter como sujeito passivo o contribuinte que é aquele que pratica o fato gerador, tem relação direta com o fato gerador, que nestes termos, é isso que eu quero que vocês entendam, nessa aqui na relação jurídico tributária, esse sujeito passivo que tem o dever jurídico de pagar aí o tributo para o Estado, no caso aqui o Estado membro, né, no caso do ICMS, mas eu estou aqui abordando aqui o ente que tem capacidade tributária ativa, né, o sujeito ativo que tem aqui a capacidade tributária ativa. Então, este sujeito passivo dessa relação jurídico-tributária, ele é o contribuinte, que no caso aqui é sempre o contribuinte de direito, daquela classificação lá que a doutrina faz. Ou o responsável. Responsável quem é? Responsável é quem a lei diz que é responsável, certo? Contribuinte é aquele que pratica o fato gerador, que tem relação direta com o fato gerador, e o responsável é quem a lei determina aí que vai ter o dever jurídico de pagar o tributo. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Na relação jurídico-tributária, contribuinte é o contribuinte de direito. Aquele negócio de contribuinte de fato é uma classificação que tem sentido aquele vocabulário dentro daquela classificação, tá? Então, neste caso, o que o STF decidiu aqui? Quando aquela entidade beneficente, voltando para o nosso caso, quando aquela entidade beneficente, ela atua adquirindo mercadorias, ela não é o sujeito, ela não se figura como sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Ela não é contribuinte de direito. Ela não é contribuinte para os fins aqui, né, da relação jurídico-tributária, ela não é.
Então, neste caso, não há que se falar em imunidade, tá? Mas o encargo econômico daquele produto vai ser repassado para ela. Isso é uma questão econômica, né? Da mesma forma, quando essa entidade está vendendo a mercadoria, ela pode também transferir o encargo econômico para o consumidor. E ela é imune, né? Então, é isso que vocês têm que entender. Quando a entidade ela está vendendo, ela vende mercadoria com uma decorrência aqui da sua atividade essencial, como eu falei, dos presos, das rendeiras. Quando essa entidade, quando esse ente vende, que goza aqui de imunidade subjetiva, ele vende a mercadoria, ele é sujeito passivo, né? Ele estaria ali, ele estaria na situação de sujeito passivo. Ele estaria se não houvesse a imunidade, mas há. Né? Então, ele estaria na situação de contribuinte. Então, neste caso, não pode ocorrer essa incidência porque a Constituição ela determina que esses entes são imunes. Então, estes entes, eles não podem sofrer aí a tributação na sua renda, no seu patrimônio, nos seus serviços, certo? O patrimônio que estaria sendo aqui, né, onerado seria o da entidade, que seria aqui que goza de uma imunidade, que por isso não pode ocorrer essa incidência, certo? Então, no caso de venda de mercadoria, há a imunidade. No caso de... E vocês entenderam por quê, né? E no caso de aquisição de mercadoria por essas entidades, não há que se falar em imunidade. Aqui há imunidade porque aquela entidade ela realmente seria o sujeito passivo que praticaria aquele fato gerador de saída de mercadoria. Já aqui não, aqui o sujeito passivo, o contribuinte da relação jurídica tributária é aquela pessoa jurídica que está vendendo, né, a mercadoria para aquela entidade que está comprando. Aqui ela está comprando, ela é consumidora, ela se chama contribuinte de fato por causa daquela classificação, que é uma classificação econômica, certo? Então vamos ler aquela tese ali do Supremo pra gente, que foi fixada em sede de repercussão geral. Então, a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito. Eu já expliquei para vocês, quando ele é um sujeito passivo mesmo da relação jurídico-tributária que pratica o fato gerador, tem relação direta com o fato gerador. No caso do ICMS, é aquela pessoa que está promovendo a saída, a circulação daquela mercadoria, está vendendo a mercadoria. A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não de fato. Então, quando a entidade estiver como contribuinte de fato, como eu falei aqui no caso, quando ela adquire a mercadoria, não incide a imunidade. Então, a imunidade tributária incide quando estiver na posição de contribuinte de direito, mas não de fato, sendo relevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional à repercussão econômica do tributo envolvido. Então, é isso. Isso que vocês têm que lembrar, né? Vai cair mesmo. Vai cair na prova. Vocês têm que saber. Vocês também têm que saber que eu coloquei aqui, né? Obrigação tributária, sujeito passivo da obrigação tributária, contribuinte, que é aquele que pratica o fato gerador, responsável é aquele que a lei determina, que tem o dever jurídico de pagar aquele tributo. Também, essa obrigação tributária, ela vai nascer quando ocorre na realidade prática o fato gerador, que está previsto lá de forma abstrata na hipótese de incidência, né, de uma regra matriz de incidência tributária que está prevista numa lei. Então, outra coisa vocês têm que saber o caminho que eu falei para vocês. Então, nós temos a Constituição, que trata da competência para instituir os tributos. Então, a Constituição vai e atribui competência para os entes federados instituírem aí os tributos. Aí o ente federado competente, ele vai, por meio de uma lei dele,
E nesta lei, ele vai prever aqui o ente federado aqui competente, né? O ente federado, aqui aí o ente competente, o ente federado competente. Ele, por meio de uma lei dele, ele vai aqui trazer a regra matriz de incidência que a gente, né, já estudou. Ele vai trazer, né, a hipótese de incidência, aquela previsão geral e abstrata daquele fato que, se ocorrido na realidade prática, vai fazer nascer a obrigação tributária. Então, a Constituição, ela traz as competências para os entes instituírem. Então, ela vai falar, União, você pode aqui instituir o imposto sobre a renda, sobre grandes fortunas, que não veio, o IOF, o IPI, ela vai impor exportação. Então, a Constituição vai e traz Estados-membros, você pode aqui instituir ICMS, PVA. Aí vem uma lei do ente federado competente, então vem uma lei do Estado de São Paulo, aqui no nosso âmbito territorial, e vai, a Assembleia Legislativa do Estado vai trazer uma lei estadual, que vai prever aqui a regra matriz de incidência aqui do ICMS. Aí, ocorrido na realidade social, aquele fato que está previsto de forma abstrata na lei, que a gente vai chamar de fato imponível, ocorrido nessa realidade fática, esse fato que vai se subsumir a essa regra matriz de incidência, aí a gente vai ter o nascimento da obrigação tributária. Então, a obrigação tributária, ela nasce, vocês vão ter que saber esse fluxozinho, vai ter um testezinho sobre isso. Obrigação tributária. Essa obrigação tributária, ela vai nascer quando ocorre esse fato gerador, esse fato imponível, que ocorre na realidade, subsume essa regra matriz de incidência, que vem prevista numa lei, né, do ente federado competente. Ente federado competente, que a competência para esse ente instituído está prevista na Constituição, certo? Então, esse percursozinho que vocês vão ter que entender, que a obrigação tributária, se eu não tiver uma lei feita pelo ente competente, que preveja que esse fato geral e abstrato, eu não vou ter o nascimento da obrigação tributária. Então, isso vai repercutir quando vocês aprenderem realmente as situações práticas, as ações. Porque na maioria das ações você vai discutir isso, você vai falar, olha, não nasceu essa obrigação tributária porque essa situação aqui, que esse ente, que o fisco está querendo me tributar, ela não é uma situação que está prevista aqui, olha, na regra matriz de incidência. Tá? Por isso que isso é importante. Então, e da mesma forma que, o ente federado não tinha competência para tributar aquela materialidade. Então, essas questões, esse raciocínio aqui, ele é importante para vocês raciocinarem sobre questões práticas no futuro. Então, a obrigação tributária, ela vai nascer quando ocorre esse fato gerador, esse fato imponível, que se subsume essa regra matriz. Essa regra matriz, ela tem que estar prevista numa lei do ente federado competente. O ente federado tem que ser competente para tributar aquela materialidade conforme a Constituição. Então, se o fisco vem me cobrar aqui, vem me tributar uma materialidade que não está prevista aqui, ele não pode fazer isso. Lembra do princípio da legalidade? Ou se aquele ente que está tentando me tributar por meio desta lei não tem competência pela Constituição para tributar aquela materialidade, ele também não pode fazer isso, certo? Vai ser inconstitucional essa lei. Então é isso, vocês precisam saber disso. Bons estudos. Também assistam aquele meu vídeo sobre imunidade, em que eu vou tratar da diferença, né, de outros fenômenos que desoneram a tributação, imunidade, isenção, alíquota zero. Leiam a apostila de vocês, no tocante à imunidade, mas aí eu acho que tá bem tranquilinho para vocês lerem, né? Vocês têm aqui na apostila de vocês imunidade, todas as imunidades aqui genéricas do artigo 150, inciso 6º, aqui bem explicadinha,
Tá? A questão do ICMS, que eu achei que era mais complicada, e que eu já falei em sala, mas estou fazendo esse vídeo para vocês assistirem quantas vezes vocês precisarem. Vai cair numa questão dissertativa, mas não desse jeitinho que eu coloquei, vai ser um caso prático. Vocês vão ter que raciocinar em cima disso. Essa questão aqui que eu falei, desse ciclozinho que vocês têm que entender, da obrigação tributária, o fato imponível, regra matriz, lei, constituição, vai ser cobrado em um teste de vocês. Vocês têm que saber que o sujeito passivo da obrigação tributária vai ser o contribuinte, que é aquele que pratica o fato gerador, tem uma relação direta com o fato gerador ou responsável. E outras questõezinhas ali dos nossos testes. São 7 testes e 3 questões dissertativas. As questões dissertativas valem mais, né? E vocês têm que saber isso aqui. Isso aqui, assistam meu outro vídeo. Beijo! Fiquem com Deus e bons estudos. Quero todo mundo tirando 10 na prova. Tchau. Fiquem com Deus, meus amores.